Olá, estamos aqui em mais um Minutos de Saúde Mental e hoje nós vamos falar sobre um aspecto da nossa saúde mental que tem a ver com um termo, que se usa muito no meio espírita, chamado de vampirismo. E o que significa essa palavra vampirismo? Significa sempre quando alguém está roubando alguma coisa do outro, e no caso aqui especificamente energia. É claro que a gente for lembrar do que a gente fala de vampiro, naquelas coisas lá que na Transilvânia, o cara com os dentão, que fica sugando o sangue das mocinhas, e elas passam a ter vida eterna, essas coisas todas, só que não pode viver durante o dia só de noite. Não é muito diferente do que a gente vê aí do ponto de vista de vampirizar sentimentos, pensamentos através das nossas palavras e através das nossas ações. E o que significa então isso? Na realidade, vamos dizer assim, todas as vezes em que tem alguém que, podendo orientar, em vez de orientar, se aproveita da ignorância de alguém e com isso subtrai-lhe algum bem, seja ele material, seja ele pessoal, seja ele o que for, isso é considerado um vampirismo, ou seja, se aproveitar da inocência ou da ignorância de alguém para lhe subtrair uma energia ou uma concessão, um favor ou alguma coisa desse sentido. Do ponto de vista espiritual, a gente vai imaginar que isso possa acontecer entre os encarnados, entre os desencarnados, entre desencarnado para encarnado, e também existe vampirismo de encarnados para desencarnados. E onde nasce isso? A primeira coisa que nós vamos começar a perceber é que tem que haver um plug mental, um link. E esse plug mental ele vai nascer dos nossos comportamentos, que são reflexos dos nossos pensamentos, que por suas vezes nascem dos nossos sentimentos. Então, quem está aqui encarnado e observa outras pessoas é capaz de deduzir pelo comportamento dela o que ela pensa sobre a vida e o que ela sente. Então, se uma pessoa tem pouca disciplina em questões de qualquer coisa na sua vida, o outro consegue entender e tirar um proveito colocando aquilo que a pessoa vai morder a isca. Do ponto de vista também entre qualquer pessoa, seja ela encarnada ou não, é a mesma coisa. Isso acontece inclusive em relação ao nosso corpo com os agentes infectocontagiosos. Pasteur, quando ele descobriu as bactérias, ele disse: descobri a causa de todas as doenças. Depois de um ano ele tirou isso. Ele falou, não. As bactérias existem e elas são importantes como patógenos, causadores de doença, mas o terreno é o que é a principal influência, porque o que ele descobriu? Que no nosso corpo está cheio de bactérias, inclusive as patógenas, as que causam doenças. E por que o indivíduo não fica doente? Porque o meio dele sabe se defender, o meio dele tem uma riqueza de proteção que faz com que essas bactérias não proliferem. Então o vampirismo ele vai acontecer aonde ele encontra terreno propício para isso. Do ponto de vista de saúde mental, são os seus sentimentos e os seus pensamentos que criam terreno propício para que você fique aí sendo ou assediado por ideias que você não sabe exatamente de onde vem, e também você fica assediando aqueles que você percebe que também eles são inofensivos. Do ponto de vista material, a gente fica imaginando assim, então quer dizer que um bacilo de Koch, que é aquele que causa a tuberculose, não pega em qualquer um? Não. Mas se você tiver todas as condições físicas e mentais, isso vai acabar você se tornando predisposto a pegar essa doença. Isso tem a ver com todas as outras nossas doenças que são causadas por agentes infecto-contagiosos. Aí vem um conceito muito interessante que eu discutia com a doutora Maria Júlia Prieto Pérez, que foi a que trouxe a técnica da regressão de memória para o Brasil, com uma tecnologia bem cientificamente determinada, em que ela dizia que tudo na nossa vida física nasce do nosso pensamento e também, portanto, das nossas ideias que nascem no nosso espírito. Aí um dia eu cheguei para ela e falei assim, mas isso não é um pouco exagerado? Eu falei, como assim? O que você quer dizer com isso? Por exemplo, quem tem verme, lombriga, o Ascaris lumbricoides, que anda dentro do nosso intestino,
Isso é psicológico? Isso é espiritual? Ela falou, não. Mas se a pessoa estivesse espiritualmente bem, né, com os seus valores éticos e morais bem organizados, com o seu comportamento psicossocial organizado, com sentimentos, pensamentos, palavras e ações no bem, no belo e no verdadeiro, dificilmente essa pessoa pegaria verme. E se pegasse, ela conseguiria eliminá-lo facilmente. E o que significa isso? A pessoa estaria bem lavando a mão, não comendo em qualquer lugar, então ela estaria cuidando do seu espectro de saúde física. E nós podemos também tomar conta do nosso espectro de saúde mental, fazendo também a nossa higiene mental. Ou seja, qualquer tipo de pensamento estranho, diferente, que nos induza a um comportamento equivocado ou a rever valores já bastante consagrados em termos de amor, de afeto, de carinho, a gente acaba então dando vazão, né? É uma solução de continuidade, como a gente fala na medicina, quando você faz um corte na pele, você rompe uma proteção do seu meio interno. Houve uma solução, dissolveu a continuidade da pele. Quando você permite que sentimentos esquisitos, pensamentos mais estranhos, palavras mais difíceis ainda e comportamentos, você está então abrindo uma solução de continuidade para que mais coisas esquisitas entrem e de repente então aquele meio que era um anti qualquer bactéria começa a ser um meio de cultura e aí então começa a proliferar toda a sorte de sentimentos, pensamentos, palavras e ações nefastos. E daí começamos a caminhar então para o adoecimento. E essa doença vai aparecer assim que nossas defesas caírem. E isso é só uma questão de tempo.